Oi, gente, professor Tagore Vilela aqui, sou do IFB Campus Samambaia, do curso Design de Produto, Tecnólogo Design de Produto, e nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre o regimento interno do TCC, né? Quais são as leis, as normas, o que rege o TCC, as regras que regem o TCC do Tecnólogo de Design de Produto, tá bom? Então vamos começar essa apresentação. Como funciona o TCC, Tecnólogo em Design de Produto do FB Campus Samambaia, aqui em Brasília? Bem, o que a gente vai ver hoje? Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o TCC de fato, quais são os objetivos do TCC, né, para que serve, as estruturas, ou seja, como é que ele é constituído, as etapas, as partes que compõem o TCC, as etapas e as bancas, como é que as bancas podem ser formadas, né? Quais os participantes, como que é feita a avaliação e o cálculo dessa nota final, noções importantes sobre ética e autoria e o TCC como síntese do curso. Vamos entender um pouco, então, essas regras essenciais do seu trabalho de conclusão do curso. O TCC é uma etapa final do curso, demonstra a capacidade de aplicar o design para resolver problemas reais. Então, gente, o TCC é uma grande oportunidade para mostrar tudo que vocês aprenderam ao longo do curso sobre design. Disciplinas teóricas, disciplinas práticas, projeto, tudo que vocês puderam absorver, entender e compreender ao longo desse período super enriquecedor que é a graduação, né, que é o tecnólogo, e agora a oportunidade de mostrar isso através de um trabalho que pode ser prático, que pode ser teórico. Então, um trabalho individual, autoral, ou seja, ele é seu, é a sua oportunidade de se expressar, de mostrar para o mundo que você é capaz de entregar, e é propositivo, porque parte dos seus problemas, das suas questões, e é uma oportunidade única, gente. A gente não pode perder isso de visão, é uma oportunidade única, porque você detecta esse problema na sociedade e você, através do design de produto, vai tentar achar uma resposta para esse problema. Uma coisa que raramente vai acontecer na nossa vida profissional, onde a gente vai estar ali tendo que atender demandas de clientes, de usuários e de grandes corporações, de empresas, né? Não que o TCC também não tenha essas diretrizes também, mas aqui dentro da academia, dentro da faculdade e no TCC a gente tem uma oportunidade única de poder moldar isso de uma maneira diferente, tá? Como eu disse anteriormente, ele pode ser teórico, pode ser uma pesquisa, ou ele pode ser prático, pode ser um projeto de produto. Então, como que funcionam essas duas formas de entender o TCC ou de produzir o TCC? O TCC teórico é uma pesquisa científica, com todas as etapas de uma pesquisa científica sobre o tema design. É estruturado de duas maneiras. Ou é uma monografia, que é um trabalho um pouco maior, né? Chega a cerca de 100 páginas, 150 páginas, ou um artigo científico, que pode ser uma coisa mais condensada, mais sintética, cerca de 20 páginas em relação à sua pesquisa. E ambas possibilidades envolvem revisão de literatura e uma análise crítica, ou seja, precisa ler muito, entender bastante do que vocês estão pretendendo estudar para poder escrever. Então, pessoal, vamos falar aí sobre a estrutura do ensaio, estrutura do TCC teórico, né? São dois tipos de TCC, o prático e o teórico. Como organizar o TCC teórico, ou monografia, ou artigo científico, que são dois formatos, né? Um pouco maior, mais robusto, mais consistente, que é a monografia, e um mais sintético, mais resumido, mais impactante, aí, que é o artigo científico, tá? Então, eu preciso dividir algumas partes. A primeira parte é a introdução. Nessa introdução, eu vou ter algumas tarefas, uma delas é delimitar o tema. Eu preciso delimitar meu tema de pesquisa. Vamos supor que eu queira pesquisar mesas de madeira. Mesa de madeira é uma coisa muito ampla, né? Vamos supor agora que eu queira, vamos recortar esse tema, vamos deixar ele um pouco mais restrito, para ficar mais fácil de estudar, para ficar mais interessante, poder, de repente, chegar em conclusões mais relevantes para a sociedade, né? Então, vou restringir esse tema a mesas de madeiras institucionais, utilizadas em empresas, né? Então, tá, mas ainda é muito amplo. Mesas de madeiras institucionais que foram produzidas na década de 80. Pronto, já tem um recorte, de repente, interessante, 3 recortes aí. Se quiser, pode até recortar mais. Nos anos 80, em São Paulo, do arquiteto, do designer XYZ. Então, percebam que a quantidade de recorte vai depender da sua intenção enquanto pesquisador, né? Tem que estar por detrás, o que está por detrás da sua intenção. Na introdução, também você apresenta os objetivos
o objetivo geral e os objetivos específicos. Aqui na apresentação está um pouquinho errado, é objetivo geral, é apenas um. Então, no caso da mesa de madeira, pesquisar, desenvolver, investigar como mesas de madeira são produzidas para empresas, né, em áreas institucionais, na década de 80, como elas eram produzidas. Então, é um grande objetivo geral. Os específicos, eles são todos relacionados ao objetivo geral. Eles ajudam a gente a entender o objetivo geral e, mais do que isso, eles constroem o objetivo geral. Então, por exemplo, o objetivo é pesquisar, o objetivo geral é pesquisar mesas de madeira na década de 80, né, para espaços institucionais. Então, primeiro pesquisar e tentar descobrir quais empresas funcionavam na década de 80, empresas moveleiras que fabricavam móveis. Quais empresas, quais artesãos, quais designers, quem é que fazia mesas de madeira naquela época? É um ponto. Investigar também tecnologias ou técnicas de produção de mesas. Investigar grandes compradores de mesas de madeira. Então, tem tantos objetivos específicos aí que eu posso estar trazendo, todos voltados para o objetivo geral. Terceiro ponto da introdução é a justificativa, ou as justificativas. Aí, esse deveria estar no plural aí, no material, mas são as justificativas. Por que eu quero estudar a produção, o projeto de mesas de madeira na década de 80 em espaços institucionais? Ah, porque hoje em dia as pessoas passam muito tempo no computador e esses espaços não são ergonômicos? Ou porque existiam muitas empresas e elas fabricavam, ou porque o meu avô... Sim, às vezes cabe alguns itens pessoais, algumas motivações pessoais aqui nas justificativas, né? Então, essas justificativas todas vão ajudar a gente a entender o cumprimento desses objetivos e grande, aí finalmente a relevância do tema, né? Eu vou explicar também na introdução qual é a relevância, por que é importante pesquisar tudo isso, né? E as justificativas, elas estão conectadas com essa relevância, né? A abrangência disso. O desenvolvimento. A segunda parte aí desse TCC teórico, no desenvolvimento, tem uma parte central do texto, onde são expostos argumentos, referenciais teóricos, análises. Então, aí eu vou atrás dos designers, dos artesãos que produziam essas mesas de madeira, vou atrás das madeireiras que forneciam essas madeiras, vou atrás do contexto social, do contexto econômico, como é que esses móveis, de onde eles vinham, para onde eles iam, né? Os métodos, as técnicas de corte, de cola, enfim, que eram utilizados para essa fabricação, tudo isso vai ser colocado dentro do desenvolvimento, tá? Vou estar trabalhando também em sessões, subseções aí da NBR, vou trazer métodos, resultados parciais e discussões. Então, no desenvolvimento também é um espaço para trazer alguns resultados, tá? Mas principalmente o método. Como que eu vou chegar vou conseguir atender os meus objetivos gerais específicos? De que maneira? Então, quando eu falo método, é uma palavrinha assim meio... parece simples, mas por trás dele tem algumas complexidades. Toda vez que vocês lerem método, imagina assim, ó, receita de bolo. É engraçado, mas ajuda a gente a entender o que é um método. O método é o passo a passo. O método é como que eu vou conseguir atingir aquele objetivo, né? Então, um bolo, por exemplo, vou precisar comprar os ingredientes, vou precisar ir no mercado, vou precisar bater alguns ingredientes, vou precisar assar, vou precisar desenformar. Então, percebam que foi um passo a passo até o bolo chegar à minha mesa, né, poder ser consumido. O seu TCC é um grande bolo, onde você vai precisar, aonde eu vou pesquisar, o que eu vou ter que selecionar, com quem que eu vou ter que conversar. Então, o que eu não vou fazer? Será que eu vou ter que criar entrevistas, questionários? Será que eu vou ter que fazer um grupo focal? O que eu vou fazer para poder tentar cumprir esses meus objetivos, os específicos em geral, tá? E aí, trago também algumas discussões. Nas considerações finais, eu vou ter que retomar os objetivos. Vou dizer o seguinte, ó, meu objetivo geral foi cumprido, a partir do momento que consegui investigar como que essas mesas de madeira são produzidas, como essas técnicas elas eram utilizadas naquela época, né? Eu consegui listar essas empresas que existiam naquela época, consegui também descobrir 2 ou 3 pessoas que conseguiam se envolver no processo de projeto, então consigam, nas considerações finais, eu tenho essa oportunidade de dizer que foi cumprido, mas eu posso também dizer o que não foi cumprido. Que às vezes a gente cria os objetivos específicos, o geral, e parcialmente a gente já consegue chegar a esse ponto, mas e claro que eu vou ter um momento agora de explicar por que eu não consegui. Ah, a fonte de pesquisa não foi adequada, não tive tempo suficiente, enfim, a aquisição dos artigos que eu precisava eram muito caros,
Então, questões podem surgir aqui e aqui é o momento de justificar isso, tá bom? Ainda assim, eu apresento as principais conclusões, contribuições, e eu posso indicar futuras sugestões de trabalho. Ó, no futuro, as pessoas podem voltar a investigar a década de 90, a década de 2000, então quais os outros momentos que eu posso investigar mesas de madeiras institucionais, tá bom? E não vamos esquecer de seguir o Normaliza, que é o nosso regimento aí para a forma da monografia, dos artigos, tá? E já está na segunda edição. A gente tem uma página específica do Normalismo IFB, que tem lá todas as formas disso acontecer, tá? A diagramação da apresentação, ela é livre, desde que seja coerente e legível. Então, perceba que o texto, a gente tem que seguir Normaliza, mas a diagramação é livre. Em ambos, nas apresentações, na apresentação que vocês vão fazer e no texto, você precisa usar uma linguagem clara e pessoal e que soe de forma acadêmica, tá? E o relatório técnico. Bem, estávamos falando do teórico, que pode ser uma monografia, que pode ser um artigo. Lá a gente tem grandes questões teóricas a serem cumpridas, uma bibliografia que precisa ser revisitada, né? Aqui não, aqui a gente tem que chegar no produto. É o que a gente aprende a fazer no curso de tecnólogo de produtos, coisas, objetos, que vão ser úteis, que vão resolver problemas, que vão impactar a sociedade de forma positiva. Então, aqui é o momento da gente entender como que esse TCC prático, ao desenvolver um produto, ele pode ser feito. Também tem uma introdução, onde eu apresento, delimito esse tema, vou mostrar essas oportunidades, de repente tem, não sei, as oportunidades podem estar relacionadas aos materiais, pode estar relacionadas à pesquisa, então, quais oportunidades que você está tendo nesse momento para desenvolver esse produto, os objetivos, o geral, os específicos, quero desenvolver uma mesa de madeira. E aí, nos específicos, quero que essa mesa de madeira seja, por exemplo, feita de madeiras reutilizáveis, de demolição, quero que utilize colas que sejam biodegradáveis, quero que seja utilizado resinas à base d'água. Então, vou colocando esses objetivos específicos ali, sabendo que o grande objetivo geral é desenvolver uma mesa de madeira. Por quê? Eu preciso desenvolver mais uma mesa de madeira. E aí eu vou falar por quê? De repente, que as mesas de madeira hoje em dia, elas não são sustentáveis, elas não trazem materiais nos seus componentes que são sustentáveis, né? Elas não são duráveis, às vezes elas não são ergonômicas, elas não se adaptam a condições específicas, como, por exemplo, pessoas com deficiência. Será que as mesas hoje em dia de espaços institucionais, elas todas se adaptam a todas as deficiências que a gente tem, né? Que são diversas, né? Vou fazer um levantamento de dados, de análise de dados, mercado, ergonomia, diretrizes, vou entender qual é a situação de mesas de madeira hoje em dia. Vou tentar entender em espaços institucionais, tá? Como elas têm sido feitas, se estão certas, se estão erradas, falta projeto, falta material, o que está acontecendo? E criar diretrizes. Então, eu pesquisei o tema, agora eu pesquisei o mercado, vou mergulhar em questões ergonômicas, tentar entender como é que essa ergonomia se desenvolve para mesas de madeira, para pessoas com deficiência, por exemplo, e criar diretrizes. Agora eu vou criar linhas, uma moldura, de maneira que o meu projeto tenha que seguir por ali. A próxima etapa, a grande etapa desse momento, é a concepção do produto. E aí eu vou utilizar um método, vou explicar a estrutura, qual a configuração desse objeto, as interfaces desse objeto, né? Tudo isso. Vai ter memorial, vai ter uma parte de estoque que explica toda essa concepção, tá? E às vezes são várias concepções, às vezes eu escolho uma dessas concepções para poder executar. Tudo vai depender do meu método, como meu método foi construído, né? Então, concepção do produto. Concebi ele, escolhi a melhor opção, vamos detalhar. Vamos mostrar como ele é construído, como a indústria vai se apropriar desse objeto, ele vai ser produzido em larga escala ou não, de repente é um objeto que vai ser feito, vão ser feitas poucas unidades, mas, de todo modo, precisa de um detalhamento técnico, e aí vem desenhos, perspectivas, gráficos, memoriais, eventualmente, né, toda a documentação que está associada a esse detalhamento técnico. Lembrar que esse detalhamento técnico é uma espécie de manual. Como produzir o meu objeto, só que isso feito através de imagens, tá? E a gente termina uma conclusão, com uma síntese. Olha, consegui desenvolver minha mesa de madeira, atendeu os requisitos, consegui testar, consegui produzir ela, olha que bacana. Seria incrível que todos os TCCs práticos conseguissem chegar no protótipo, conseguissem chegar, eventualmente, até uma maquete, para a gente poder ter algum tipo de teste ali, que seja visual, que seja estético, que seja sinestésico, né? Algum tipo de teste. Então, o ideal é chegar
Isso. Importante a gente falar agora de ética e responsabilidade. A gente está falando de um trabalho acadêmico, um trabalho que vocês estão tendo a oportunidade de entregar para a sociedade. A gente não pode tirar isso do foco da mira. É uma oportunidade única. Imaginem vocês que não é todo momento que vocês vão poder escolher o tema de trabalho desse produto. E esse material de vocês, gente, vai virar portfólio. Então, eu não consigo imaginar alguém plagiar, não consigo imaginar alguém copiar, não consigo imaginar alguém usar respostas prontas de uma inteligência artificial para fazer esse momento que é tão seu, é a sua oportunidade de brilhar, de mostrar o que você aprendeu, de você mostrar que você é um designer diferente de todos os outros, é agora, né? Então, ainda assim, nas partes teóricas, tanto do prático quanto do teórico, as citações devem seguir o Normaliza do FB, que está na segunda edição, né? Voltando a falar sobre isso. Senhores, vocês são os autores principais e o orientador funciona como se fosse um coautor no processo, né? A gente está ali sempre balizando, mostrando o melhor caminho, somos esse grande coautor. O envio final deve incluir o relatório revisado e um pôster em PDF. O TCC é mais que uma exigência. É o momento de provar que você domina o design como prática crítica, criativa e socialmente relevante. Transforme o conhecimento em produto, ideia e impacto. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um ótimo TCC para vocês. Espero que vocês essa apresentação tenha clareado um pouco mais, tá? Esse caminho que é tão incrível e tão único na carreira de vocês. Um abraço.